Eu gostaria de, mais uma vez, chamar a atenção para a importância do debate que nós vamos ter agora. Nós temos, dentro do GT Inclusão da Pessoa com Deficiência, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, aberto, instaurado, um procedimento administrativo a partir... nós vamos ter a interpretação, você vai fazer a interpretação para ela, né? A partir do pedido que a FENEIS fez específico sobre escola bilíngue, nós abrimos um procedimento administrativo para estudar essa demanda específica. Nós tivemos uma primeira reunião ontem dos 2 GTs, com o GT Educação, para também debatermos essa questão específica dentro da questão da educação inclusiva. Nós queremos dizer para vocês que, infelizmente, por problemas técnicos, nós não conseguimos fazer a transmissão direta dessa audiência via internet, mas que, nos próximos dias, o registro completo, a gravação completa, em áudio e vídeo dessa audiência, estará disponibilizado no blog da audiência pública. Então, vai ser um documento que vai ficar para a nossa reflexão e um documento que vai ser disponibilizado pela mídia. Depois disso, evidentemente, teremos também um relatório próprio para orientação da atuação do Ministério Público Federal para enfrentar essa questão. Eu vou passar a palavra para a professora Martinha, do Ministério da Educação, que vai nos falar sobre a educação inclusiva, né, e especificidade, e depois nós teremos a palestra da representante da FENEIS sobre a especificidade da audiência auditiva e as escolas bilíngues. Professora Martinha, eu só lhe peço que a gente tente manter o tempo de 20 minutos, que nós já estamos com algum atraso. Eu faço um sinal, está certo, né? Está certo, claro. Um bom dia a todas e a todos. É uma alegria representar o Ministério da Educação nesta audiência pública e, principalmente, compor a mesa com Patrícia e com a procuradora Ana Lúcia. Quero cumprimentar todas as procuradoras presentes e procuradores, representantes do Conselho Nacional do Direito das Pessoas com Deficiência, meus colegas do Ministério da Educação, professores, não é? Estudantes, representantes dos diferentes movimentos sociais aqui presentes, e dizer que o debate, que a discussão, que o diálogo é um fator fundamental na construção de um novo paradigma. Então, mediante as palavras da nossa secretária, professora Cláudia Dutra, que fez inicialmente o panorama geral, né, de todo o processo de elaboração dos novos parâmetros da educação nacional, eu quero, então, nesses 20 minutos, organizar o raciocínio a partir de 3 eixos. Então, sabemos que o paradigma da educação inclusiva é, para nós, um grande desafio no Brasil, não só no que se refere à educação das pessoas com deficiência, mas de todas as populações historicamente excluídas do processo de escolarização. Para enfrentarmos esse grande desafio e atingirmos a totalidade dos sistemas de ensino brasileiros, nós precisamos de diferentes estratégias. Eu quero aqui abordar 3 delas, né, em 3 grandes eixos. Então, primeiro, a alteração dos nossos marcos legais, políticos, educacionais e pedagógicos. Segundo, o financiamento para que tais alterações se reflitam concretamente no chão da escola. E terceiro, a operacionalidade deste processo. Sobre o primeiro aspecto, é importante lembrar que a educação no Brasil nem sempre foi uma política pública e nem sempre foi um direito de todas as pessoas.
o Brasil província, o Brasil recém-independente politicamente de Portugal, o Brasil cresceu, fazendo com que uma pequena minoria da sua população tivesse acesso à educação fora do nosso país, inclusive, na Europa. Homens ricos e brancos. E à medida em que o Brasil cresceu e se desenvolveu, a educação se tornou, entre aspas, como diz a referência literária nesta área, se tornou, entre aspas, um problema social. E houve, em prol da educação, todo um processo de mobilização nacional, no sentido de que a educação não só fosse um direito inalienável, como fosse, sim, uma política pública efetivada na perspectiva da universalização. E é nesse sentido, então, que começa a crescer a rede de escolas públicas no Brasil e as populações, né, nas suas mais diferentes características e realidades socioeconômicas, puderam ter acesso a este bem historicamente produzido pelo homem e pela mulher. Chegamos à Constituição Federal de 88 e assinalamos ali a educação como um direito de todas as pessoas, sem exceção. Então, a nossa Carta Magna é bastante precisa com relação a esse posicionamento. Então, a educação não é para alguns, não são alguns que podem, que aprendem, mas todas as pessoas têm direito. E o Brasil avança com a emenda constitucional número 59, quando amplia a faixa etária de educação obrigatória, que passa dos 7 a 14 para 4 a 17 anos. Então, significa dizer que, nesta faixa etária, todas as crianças, adolescentes e jovens devem, obrigatoriamente, estar no processo de escolarização. Para que todo esse arcabouço jurídico, esse novo ordenamento, se estendesse a todas as populações, e eu reitero, historicamente excluídas deste processo, nós precisávamos detalhar esse marco legal. E é nesse sentido, então, que o Ministério da Educação apresentou, após uma construção ampla e coletiva, a nova diretriz para a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, que é o documento intitulado Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Esse documento foi elaborado à luz dos dispositivos presentes na Constituição brasileira e também à luz dos princípios e compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É importante lembrar que, quando a Política Nacional de Educação Especial define a deficiência e define o seu público-alvo da educação especial, o faz com base na Convenção. A Convenção, ela nos traz uma inovação nesse sentido. Se antes nós tínhamos, no artigo 5º do Decreto 5296 de 2004, a caracterização da pessoa com deficiência, né, como uma alteração do 3298, que já trazia esta especificação, então nós tínhamos ali as pessoas com deficiência física e descrita quem são elas, as pessoas com deficiência visual, e ali, então, o que se entende por deficiência visual, cegueira, baixa visão, etc. Pessoas com deficiência auditiva, com surdez, com deficiência intelectual, etc.
A convenção ela vem nos dizer que a condição de deficiência se faz na relação do indivíduo com as barreiras instituídas.